Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou coordenador pedagógico do INTEPRE, que é o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Meus amados irmãos, nessa oportunidade nós queremos trabalhar a nossa 8ª aula. Nós já estamos caminhando para eventos extremamente importantes que ocorrem dentro desse livro, o livro de Gênesis. Na oportunidade passada nós falamos um pouquinho a respeito dos elementos doutrinários que estão dentro do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o livro das origens, origem do universo, origem dos homens, o surgimento das nações, o surgimento da chamada de Abraão. Nós vimos os assuntos teológicos que são profundamente abordados dentro do livro de Gênesis. Nesta oportunidade eu quero apresentar para você, dentro daquele nosso plano, uma visão panorâmica, na verdade, apresentar para você uma ordem cronológica do livro de Gênesis, a ordem em que esses eventos acontecem. Você precisa entender que o livro de Gênesis ele tem pelo menos 2 divisões básicas. É isso mesmo. É bem verdade que vários outros estudiosos dividem ou subdividem o livro de Gênesis das mais variadas formas e dos mais variados esboços, a fim de aumentar um pouco mais a nossa compreensão. Todavia, quando nós estudamos o livro de Gênesis, é possível fazer uma divisão muito básica, pois de uma forma muito clara você vai perceber que do capítulo 1 ao capítulo de número 11 há uma narrativa diferenciada, mais conhecido como um período pré-diluviano, e o período diluviano e o período da criação. Então, o capítulo 1 ao capítulo de número 11 tem 3 aspectos que precisam ser entendidos. Primeiro, criação. Segundo, o chamado período pré-diluviano. E terceiro, o chamado período pós-diluviano. Nesta oportunidade eu quero apresentar a vocês, conforme vocês podem observar na tela, o livro de Gênesis, ou Bereshit, ele pode ser subdividido em 2 partes distintas, a saber, a história primitiva da raça humana, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Dentro desta divisão, há alguns assuntos que são abordados, a saber, a criação, a queda, o dilúvio, uma nova geração, e no capítulo 11 termina com a chamada Torre de Babel. Na parte 2, é conhecida como a história patriarcal da raça humana, que vai do capítulo 12 até o capítulo 50. Dentro desses 38 capítulos, você vai ver a vida de Abraão, que é a aliança prometida, a vida de Isaac, que é a aliança transmitida, a vida de Jacó, que é a aliança mantida, e a vida de José, que é então a aliança exercida. Vocês perceberam que a divisão ela é muito básica, todavia, nós precisamos entender que há muito mais elementos, há muito mais conteúdo nessas 2 principais subdivisões. Como eu havia dito introdutoriamente, para você entender a ordem cronológica dos eventos do livro de Gênesis, algumas palavras que você não podem inverter a ordem. Por exemplo, para você entender de forma lógica como os fatos ocorrem, atente para as palavras criação, atente para a palavra dilúvio e atente para a palavra patriarca. Criação, dilúvio e patriarca. Pois, se você for observar, todo o conteúdo dos 50 capítulos estão envolvidos nessas 3 palavras. Pois, no capítulo 1, do verso 1 até o capítulo de número 2, vai tratar necessariamente da criação, dos atos criativos de Deus. Nós havíamos dito na aula passada a respeito do elemento e do verbo barar, né,
que é o ato de criar a partir do nada, e que também, atrelado ao verbo barar, nós teremos o verbo yatzar e o verbo azar. Barar é um verbo onde o sujeito só pode ser Deus, porque Deus é o único ser que cria tudo do nada. Já as expressões do hebraico yatzar ou asa é criar a partir de uma matéria-prima já existente. Nós vamos entender nesses processos criativos de Deus, obviamente, quando nós estivermos estudando antropologia, que é a doutrina do homem, nós vamos ver as minúcias desse processo criador de Deus, trazendo o homem à existência. Mas, por ora, é importante você entender que Deus é um ser criador e que essa ação criativa de Deus, ela independe de elementos ou de uma matéria pré-existente. Esse é o Deus criador. Se você perceber, os atos criativos de Deus, eles estão inseridos em uma uniformidade gloriosa e que nos leva a tributar a Deus toda a glória. Percebe que no primeiro momento Deus cria. Em um segundo momento, Deus, então, no primeiro momento, Deus cria. No segundo momento, Deus forma. E no terceiro momento, Deus preenche. Os atos criativos de Deus, o cosmos, os atos criativos de Deus, o homem, os atos criativos de Deus, os luminares existentes, todos esses processos, vocês irão perceber que primeiro há um ato de Deus criando, há um ato de Deus formando os elementos principais da terra, luminares, os répteis, os animais, a divisão das águas, e por fim Deus então ele forma, preenche todo esse cenário com a coroa da criação, a saber, o homem. A partir daí, mais precisamente no capítulo de número 3, nós vamos ter uma outra divisão do livro de Gênesis, que é então o período pré-diluviano. Nesse período pré-diluviano, acontecem alguns eventos. Lembra que eu disse? Há palavras que nos ajudam a compreender as principais divisões do livro de Gênesis. Primeira palavra, criação. Segunda palavra, dilúvio. Quando nós falamos dilúvio, nós precisamos entender os eventos que cercam esse período pré-diluviano. Eventos que estão inseridos dentro do período pré-diluviano, nós poderíamos citar a queda, o primeiro homicídio que ocorre, a vagueação de Caim após matar o seu irmão. Dentro ainda do período pré-diluviano, nós vamos entender a respeito a chamada de Noé, a sua dupla missão, que foi construir a arca e apregoar o juízo iminente do Senhor nosso Deus, dado ao crescimento do pecado e da contaminação do coração do homem. Então, dentro desse período pré-diluviano, vai ocorrer esta cadeia de acontecimentos e vai nos fazer entender de uma forma lógica e cronológica os principais eventos. Depois do período pré-diluviano, nós iremos ver o chamado período pós-diluviano. E quais são os fatos que ocorrem dentro desse período pós-diluviano? Nós poderíamos citar aqui o dilúvio, necessariamente dito, o chamado surgimento das nações, por que não dizer aqui também a confusão das línguas na Torre de Babel, e ainda no capítulo 11, nós vamos ter uma minuciosa genealogia do patriarca Abraão. E aqui é importante ressaltar a terceira palavra que faz nos entender de uma forma lógica e cronológica o livro de Gênesis, que é a palavra patriarca. Eu quero recordar com você, vamos lá? Criação, dilúvio e patriarca. Quando nós falamos em dilúvio, nós precisamos entender que ocorrem eventos pré-diluvianos e eventos pós-diluvianos.
Após o desencadear dos eventos pós-diluvianos, já no capítulo de número 11, que é a confusão das línguas na Torre de Babel, e no finalzinho do capítulo de número 11, nós temos a genealogia do primeiro grande patriarca. Quem é? Abraão. Então o capítulo 11 de Gênesis, ele é nada mais nada menos do que uma ponte que faz a interligação entre o momento ou período pós-diluviano para o chamado período patriarcal. Todos nós aqui sabemos que esse conceito patriarcal ele é muito difundido dentro do Antigo Testamento bíblico, mais precisamente dentro das sociedades antigas desta região da Mesopotâmia. O conceito do patriarca é o líder familiar, é aquela figura em que todos os que ali estão dentro daquela casa devem ao patriarca respeito, obediência. Esse era um conceito muito bem difundido, principalmente nas civilizações antigas e nas cidades que ficavam ali no entorno da Mesopotâmia. Isso acontecia com os hebreus, acontecia também com os egípcios, aconteciam com os babilônicos, os assírios. Esse conceito do patriarca da família, do líder da família, o responsável por manter, ensinar e disciplinar a sua família. Dentro de um conceito judaico, nós vamos entender que surgem pelo menos 5 importantíssimos patriarcas. Um deles nós não iremos citar aqui, citaremos de momento oportuno, mas como os patriarcas mais importantes dentro da cultura judaica, poderíamos citá-los: Jó, Abraão, Isaque, Jacó e José. José, ele entra aqui porque a figura de José ela é extremamente importante para compreendermos essa ligação entre a família e a nação, pois é desse contexto da vida de José, de sua liderança proeminente no Egito, que a gente vai começar a lançar luz ao processo de libertação que ocorre já no segundo livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Portanto, a Bíblia, a própria Escritura Sagrada, confere a José uma parte significativa de uma narrativa de sua história. Do capítulo 37 ao capítulo de número 50, isto é, 13 capítulos são destinados a este personagem extremamente importante dentro da cultura judaica e dentro do patriarcado judaico. É importante você entender que no capítulo de número 12 inicia-se uma outra fase, é a fase patriarcal. O primeiro grande patriarca judaico, a saber, Abraão. Abraão, ele tem 2 eventos extremamente importantes. Eu quero aqui apenas citar em síntese os principais eventos de cada um dos patriarcas, pois quando nós estivermos estudando a matéria História dos Hebreus, nós iremos aproximar, focar com um pouquinho mais de atenção as minúcias da vida de cada um desses patriarcas. Por ora, em uma visão introdutória, é importante você entender quais são os principais eventos onde esses patriarcas eles estão inseridos. Então, por ora e por ordem, Abraão é o primeiro grande patriarca da nação de Israel. Aliás, Abraão, ao lado de Moisés, talvez seja uma das figuras mais respeitadas do judaísmo, o judaísmo tradicional e, por que não dizer, do judaísmo pós-moderno. Aliás, Abraão, assim como Moisés, mas precisamente Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão é reconhecido pelas 3 grandes religiões monoteístas do mundo, a saber, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Essas 3 religiões olham para Abraão com um olhar esperançoso e com um olhar de significativa estima, pois é sem sombra de dúvida o pai das nações, é sem sombra de dúvida o pai da fé dessas principais religiões monoteístas do mundo. Abraão foi um homem a quem Deus chamou. Nós temos 2 pontos altos na vida de Abraão. Nós temos o momento do capítulo 12,
quando Deus o chama, ainda mergulhado em um berço idolátrico, Deus chama Abraão através de uma manifestação poderosa e genuína. E no capítulo de número 22, nós vamos ter um segundo evento, ponto alto da vida de Abraão, que é quando Deus pede o seu filho Isaque em sacrifício no alto do Monte Moriá. É bem verdade que a vida de Abraão ela acontece sobre o contexto de vários eventos domiciliares. Há uma intriga entre a sua esposa Sara com Agar, que era serva. Há um certo desconforto familiar com o surgimento do primeiro filho de Abraão, a saber, que era Ismael. Gera-se um conflito aí, e Deus diz que o filho da promessa não seria Ismael, mas Deus daria a Abraão um filho que descenderia de sua esposa Sara. Deus havia feito esta promessa. O interessante é quando Deus promete a Abraão que aumentaria sua posteridade e que faria deste pai de nações. Abraão já estava avançado em idade, e também Sara nas mesmas condições. Mas dentro desse contexto já avançado de idade, Deus abençoa Abraão de uma forma miraculosa, e ele tem o seu filho é Isaque. Isaque é o nosso segundo grande patriarca da Bíblia Sagrada. Isaque tem alguns eventos também que cercam sua vida, como, por exemplo, a busca de sua esposa, a escolha da sua esposa Rebeca. Esse evento se dá através de manifestações poderosas de Deus. Há lições imprescindíveis quando Isaque decide casar-se com uma das moças, não da região onde ele habitava, mas ele pede ao seu fiel servo Eliezer para que vá lá na terra de seus pais trazer uma mulher de uma cultura similar para que ele possa se casar. Um outro ponto extremamente importante da vida de Isaque são o nascimento dos seus dois filhos, a saber, Jacó e Esaú, dois gêmeos, dois rapazes, e que futuramente se tornarão duas grandes e importantíssimas nações. Todos nós sabemos que a nação de Israel, os hebreus, os judeus, os israelitas, como querem, eles descendem de Jacó. Então, Jacó é um filho extremamente importante de Isaque, pois é de Jacó que Deus vai abençoar e manifestar e dar continuidade à promessa feita ao seu pai, a Abraão. Então, é dessa corrente, é dessa árvore genealógica em que Deus vai manifestar o seu ato poderoso, vai manifestar a sua escolha soberana para que então confirmar todos os seus propósitos redentivos para todas as nações. Pois Abraão, ele é não apenas o pai da nação judaica, mas ele é o pai de todas as nações, pois todas as nações foram direta e indiretamente abençoadas através da vida de Abraão. Portanto, o terceiro elemento extremamente importante que envolve a vida de Isaque é nada mais nada menos do que a confirmação da aliança que Deus havia feito ao seu pai Abraão. Então, 3 pontos importantes na vida de Isaque, em síntese, resumindo: o seu casamento com Rebeca, todos os processos que envolvem. Segundo, o nascimento dos seus 2 filhos gêmeos, a saber, Jacó e Esaú. E, por fim, a confirmação da aliança, da promessa que Deus havia feito ao seu pai. O terceiro e importantíssimo patriarca é Jacó. Jacó, filho de Isaque, que era irmão gêmeo de Esaú. Esaú, a Bíblia não reserva muito conteúdo a respeito de sua biografia. Nós temos apenas um único capítulo, a saber, o capítulo 36, que vai narrar
de forma bastante breve e resumida, de forma superficial, a sua biografia. Nós vamos ver que lá na frente, Esaú também se torna um povo numeroso, a saber, os Edomitas. Os Edomitas, que futuramente, em algum momento, vai se degladiar, vai entrar em peleja, em batalha contra os israelitas, e nós vamos ter uma situação cômica aí. Assim como os dois tinham um certo acirramento familiar, Esaú e Jacó, nós vamos ver isso acontecer também com seus descendentes. Em alguns momentos essas nações vão se encontrar e vai ter um certo desconforto entre essas duas nações, a saber, os israelitas e os edomitas, descendentes de Esaú. Mas voltando um pouco mais para a vida de Jacó, a vida de Jacó, esse patriarca, ela é extremamente importante para nós compreendermos o desencadeamento da nação escolhida. Por quê? Porque a vida de Jacó, primeiramente, tem 3 pontos importantes também. Primeiro, o momento em que Jacó ele engana seu pai. Nesse momento em que Jacó engana seu pai, rouba-lhe o direito de primogenitura que até então era de Esaú. Todavia, a gente precisa compreender os mistérios de Deus e a forma como Deus trabalha. E o que é interessante é que dentro desse ambiente familiar conturbado, de filhos prediletos, por exemplo, Jacó era mais predileto de Rebeca, enquanto que Esaú ele era mais predileto de Isaac, dado a sua rotina. Esaú era o homem da caça, era o mais bravio, bravo, enquanto que Jacó ele era mais cortejado pela sua mãe. Isso gera um certo cisma familiar, um certo desconforto entre os dois irmãos, que vai se tornar muito mais acirrado após Jacó, ele de uma certa forma usurpa o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. É importante ressaltar também, irmãos, que Esaú não é tão inocente nessa situação, pois se você perceber, Esaú ele vende o direito de primogenitura de uma forma muito livre, muito consciente para Jacó, a ponto de dizer: de que me vale a primogenitura se no momento agora o que eu estou é com fome? Então vocês percebam que existe de fato uma trama entre Rebeca e Jacó para então enganar o seu pai Isaac na questão do guisado, que nós conhecemos muito bem. Todavia, existe também um descuido com o direito de primogenitura por parte de Esaú. Não estou aqui querendo fazer uma defesa ao que Jacó, juntamente com a sua mãe, faz, a um ato de enganar seu pai Isaac. Todavia, o direito de primogenitura já havia sido vendido por um prato de lentilha para Jacó. Então, a gente precisa analisar um pouco os fatos também. Então, um ponto alto é o momento em que ele engana o seu pai, naquela passagem que nós conhecemos muito bem, a respeito do guisado que seu pai Isaac pede. Outro ponto extremamente importante também é quando o ambiente, Esaú, ele descobre a trama que foi feita, o ato enganador de seu irmão Jacó. Então ele procura persegui-lo. Sua mãe, já sabendo de sobreaviso, aconselha para que ele foge. Então, um outro ponto importante é a fuga de Jacó para a cidade de Harã. Então, Jacó ele vai fugir, vai para uma cidade um pouco distante, e nessa fuga de Jacó, a gente vai ter um outro elemento extremamente importante, que é a confirmação do concerto que Deus havia feito com seu avô, Abraão. Percebe que há uma linha que anexa, que une esses 3 personagens, a saber, esses 3 patriarcas, que é a confirmação da aliança. Deus faz uma aliança com Abraão no capítulo 12, posteriormente Deus confirma essa aliança,
Deus vai confirmar essa aliança com Isaac, seu filho, e futuramente Deus vai confirmar essa aliança com seu neto, a saber, Jacó. Jacó então tem um momento com Deus, Deus muda seu nome de Jacó para Israel, e então ele retorna. Outro ponto importante, retorno de Jacó e consequentemente o seu reencontro com o seu irmão. Aí a gente vai para o capítulo 36, que é um relato breve a respeito da vida de Esaú. E já no capítulo 37, nós vamos dar início a um outro importantíssimo personagem do livro de Gênesis, a saber, José. É importante você entender que são os filhos de Jacó, que são os 12 filhos de Jacó, que vai originar o que nós conhecemos hoje como o povo de Israel. Então, atente-se para esse detalhe. São os 12 filhos de Jacó que vai futuramente ser conhecido como a casa de Israel, o povo de Israel, a quem Deus vai tratar de uma forma poderosa, gloriosa, no decorrer dos tempos. Assim nós temos revelado nas Escrituras Sagradas. Mas antes, nós temos esta figura emblemática do capítulo 37 ao capítulo de número 50. A Bíblia reserva pelo menos 13 capítulos inteiros para falar desse moço. O seu nome é José. José tem alguns pontos altos que a gente precisa ressaltar aqui para você compreender de forma cronológica a sequência dos fatos e a biografia desse moço. Esse moço, um ponto extremamente importante, é a sua venda para o Egito através de uma caravana de ismaelitas que por ali passam, leva para o Egito. Um outro ponto importante na vida de José é a exaltação de José dentro do Egito. Nós conhecemos muito bem a forma poderosa como Deus age ali, estando José na prisão, os sonhos que Deus lhe dá, os sonhos que Deus lhe dá graça para interpretar, e os eventos que ocorrem da revelação destes sonhos. Então, nós temos neste momento a exaltação da vida de José. Outro ponto importante que é ressaltado nesses 13 capítulos é a descida de Jacó. Jacó, ele sai de Canaã e vai para o Egito, dada uma grande fome que ocorre. Todas as nações circunvizinhas viam no Egito refúgio para as suas vidas, principalmente no período de fome. O Egito era praticamente uma nação indestrutível, segura, forte. Para lá desencadeava, para lá ia todas as nações menores em tempos de crise, em tempos de fome, porque o Egito era muito bem regado pelo então rio Nilo e dificilmente era uma nação afetada pela fome. Mas Deus interveio no Egito, houve um período de fome no Egito, e nesse momento de crise mundial que alcança até a nação mais poderosa da época, que era o Egito, Deus levanta um governador para administrar esse momento conturbado. Esse moço é José. Então, após a exaltação de José, seu pai Jacó desce para o Egito, junto com seus irmãos. Há aquele encontro emocionante de Jacó com seus irmãos e, consequentemente, com seu pai. Nós vamos ter também, nesses 13 capítulos, a narrativa da morte de Jacó e, consequentemente, também da morte de José. São elementos extremamente importantes quando a gente fala a respeito desse patriarca. Portanto, em síntese, este é o primeiro livro da Bíblia, a saber, Bereshit, o livro das origens. Ele segue essa cronologia básica a fim de você conseguir detectar os principais pontos e os principais eventos. É importante, no livro de Gênesis, você ficar atento para alguns elementos, como por exemplo, se você conseguir entender e conseguir detectar o nome dos personagens mais importantes, dos lugares mais importantes e dos eventos mais importantes, certamente você vai conseguir construir uma cronologia progressiva, muito clara e objetiva a respeito desse livro tão denso, tão exaustivo de profundas e gloriosas revelações e narrativas históricas.
Meus amados, por enquanto ficamos por aqui e não se esqueça, INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.